Povo de Deus, boa tarde, que Deus abençoe a sua vida, amém? Pessoal, mais um vídeo, mais uma mensagem, nossa tardinha com Jesus. E hoje é uma passagem bem conhecida, mas eu tenho certeza que Deus traz uma direção para o nosso coração, amém? João capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Irmãos, quem nunca ouviu falar, ou nunca ouviu cantar, ou nunca cantou a respeito da multiplicação dos pães, né? A gente vê aqui um milagre extraordinário da parte de Jesus, mas aqui você vê que o nosso Senhor, ele não parava quieto, né? Jesus estava aqui, estava acolá, estava aqui, estava acolá, atravessava, subia e descia, e sempre havia uma multidão atrás dele. Sempre havia uma grande multidão seguindo a Jesus. Onde Jesus estava, ajuntava pessoas. Onde Jesus estava, se não tivesse pessoa, alguém ia ficar sabendo que ele estava ali, chamava um e chamava outro. Quando via, ele já estava cercado de uma grande multidão. Ele não ficava sozinho um minuto, né? Exceto quando ele conseguia escapulir para orar. Quando ele conseguia escapulir para falar com o Pai. Mas fora isso, irmão, onde Jesus estava, uou! Era a galera, era a multidão, aglomeração, agonia, aperto, loucura. E aqui não foi diferente. Jesus, ele sai mais uma vez, né, à parte para fazer missão, para fazer aquilo que o Pai colocou em suas mãos para fazer. E viu a multidão ter com ele. Só que você vê que aqui João, ele explana logo a intenção das pessoas. Estavam seguindo a Jesus porque sabia dos milagres que ele fazia. Sabia como ele curava os enfermos. Irmãos, é o que a gente sempre prega aqui, é o que a gente sempre cita aqui. Tá precisando de um milagre? Venha. Quer uma cura? Venha. Quer uma libertação? Chegue mais. Quer uma porta aberta? Jesus, ele tem porta aberta para você. Só que o mais importante, irmão, do que você só vir pela bênção, venha também pela presença do Senhor. Venha também para conhecer quem é Jesus, saber quem é Ele, como Ele trabalha. Porque, o que Ele pode lhe dar, o que Ele pode fazer na sua vida é só uma gota do que de fato Ele tem poder para fazer. Você tem que botar isso na sua mente. Se você conseguir o que você quer do Senhor, seja uma cura, um casamento, uma casa própria, um carro 0 km, um emprego dos sonhos, bota isso na sua cabeça. Poxa, eu consegui isso aqui, glória a Deus, mas ainda é uma gota do que Deus ainda pode fazer na minha vida. Ainda é muito pouco para o poder que Deus tem para manifestar na minha vida. E aí, irmãos, o pessoal vem. Porque sabe que de Jesus ia sair alguma coisa boa. Sabia que Jesus ia efetuar uma cura, ia efetuar uma libertação. Então o povo veio atrás dele. O povo não colocou limitação. E pessoal, não é dizer que era uma cidade colada com a outra, não. Às vezes era dias de viagem. O pessoal passava dias viajando, passava dias caminhando para chegar até Jesus. E hoje a gente bota tanta dificuldade, irmão, para ir num culto. Bota tanta dificuldade para poder ler a Bíblia, ouvir uma palavra, ouvir um louvor, tanta dificuldade, tanta coisa. E aqui, no tempo da Bíblia, o povo passava dias caminhando só para ter que ir atrás de Jesus. Irmãos, eu não sei o que te limita ou o que te impede de ir a Cristo. Mas joga essa barreira por terra. E eu tenho certeza, irmão, que quando você se aproximar e conhecer quem é Jesus, você não vai se arrepender. E aí a multidão veio ter com ele. E ali ele senta com os discípulos, começa a ensinar, né, com o que ele fazia de costume, que era ensinar a palavra, que era trazer o reino, né, para o coração daquelas pessoas. Só que aí Jesus observa, irmãos, que era muita gente e não havia comida. Não tinha como alimentar todo aquele povo ali. Só que no coração Jesus já sabia o que ele tinha que fazer, né? Só que ele, para futucar a fé dos discípulos, para futucar, né, a fé de quem andava ali, né, do ladinho dele, ele pergunta: aonde a gente vai comprar pão para essa multidão? Como a gente vai conseguir comida para esse povo todo? E ele pergunta logo para quem? Para Filipe. E aí Filipe pega e fala: Senhor, como é que faz? De onde a gente vai tirar? Como é que vai fazer? Como é que vai acontecer? Deus, e aí, como é que vai fazer? Irmãos, e a gente precisa aprender a cada dia a treinar nossa confiança no Senhor.
Claro que tem situações que a gente se pega, né? Bate a nossa porta, pega a gente um pouco meio que desprevenido, a gente não contava com aquilo. São percas da qual a gente não contava também com elas. Mas isso não pode nos levar ao desespero. Pelo contrário, nós temos que confiar que Deus ele tem uma direção para aquela situação. Porque aqui na multiplicação dos pães, mesmo Jesus colocando à prova a fé dos discípulos, Jesus sabia exatamente o que precisava fazer. Então eu tenho que ter isso no meu coração, independente da situação difícil que eu estou vivendo hoje, independente da escassez, da porta fechada, do não na cara, eu tenho que entender, o meu Deus tem uma direção para a minha vida. O meu Deus sabe exatamente o que fazer nessa situação. E qual é agora a minha tarefa? Apresentar a causa para ele. Qual é agora a minha tarefa? É confiar a minha situação nas mãos de quem pode resolver. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. E aí Jesus pega e devolve de novo para o discípulo, ó. Procura aí entre vocês alguma coisa que possa alimentar a multidão. Caça aí, cafuncha entre vocês aí. Procura alguma coisa aí que vai ter alguma coisa aí. E aí, irmãos, eles encontram o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Comparado à multidão de quase 4.000, 5.000 pessoas, o que era 5 pães e 2 peixes para alimentar essa renca de gente? Pouca coisa. Mas, irmãos, mas na mão do Senhor vira muito. Porque Ele vai trazer uma palavra ao nosso coração que diz o seguinte: se a gente for fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai nos colocar. Então, às vezes, o que eu tô vivendo agora ainda não é a realidade que eu quero. Às vezes, a vida que eu tô levando hoje ainda não é a vida dos meus sonhos. Mas eu preciso aprender a ser fiel neste pouco, para que o muito do Senhor venha sobre a minha vida. Lembra o que eu falei no início do vídeo? Tudo que Deus possa me dar ou possa fazer ainda é uma gota do que o poder dele tem capacidade de fazer. Porque Paulo vai dizer que Deus ele faz infinitamente mais além do que eu peço ou do que eu penso. Então o nosso Deus é um Deus que surpreende. E aqui não foi diferente, irmão. 5 pães e 2 peixes. Jesus ele multiplicou o negócio de tal maneira que alimentou toda a multidão e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e peixe. Por quê? Ele pega aquilo que a gente acha que não é nada e transforma em muita coisa. Jesus pega o nosso 1% de fé e faz ser suficiente para que o milagre que a gente espera aconteça em nossa vida. Então, ó, eu não sei como está o seu grau de fé. Mas só para não dificultar mais aí para tua vida, a palavra fala que basta ter a fé como um grão de mostarda. Como assim, Aline? A mostarda é a menor semente das hortaliças, mas quando ela é plantada, bem regada, bem cuidada, ela cresce e se torna uma grande árvore. A mesma coisa é a nossa fé. Quando plantamos a nossa fé em Jesus, quando regamos ela, treinamos a nossa fé, ela começa a crescer e a gente começa a viver coisas grandes da parte do Senhor. Porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus não é um Deus pequeno. Se tem uma coisa que Deus não é um Deus de coisas básicas. Não. Ele é um Deus que faz o sobrenatural acontecer. Ele é o Deus que traz à existência coisas que ainda não existem, como se já existisse. Mas isso quando a minha fé está sendo alimentada nele, pela palavra dele. Então, irmãos, eu não sei qual é o pouco que você está vivendo hoje. Se é seu salário, se é a sua família, se é o seu sentimento no seu casamento, eu não sei. Mas esse pouquinho aí que você tem, se você apresentar hoje ao Senhor, pode ter certeza que vai ter abundância na tua vida. Esse pouquinho aí que tá nas tuas mãos, esse pouquinho que tá aí dentro de você, esse pouquinho de fé que você tem aí, se você depositar hoje, irmãos, diante de Deus, você vai começar a viver coisas maravilhosas, coisas imensuráveis da parte do Senhor. Porque que o povo, irmão, se alimentou e se alimentou muito bem. E o milagre veio de 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Vamos orar para Deus multiplicar esse negócio aí na tua vida? Aleluia. Pai, obrigada por essa palavra. Pai, eu peço ao Senhor nesse momento, Pai, fortalece a nossa fé. Fortalece, Deus, em nome de Jesus, a nossa confiança no Senhor. Pai, que possamos viver aquilo que o salmista, Deus, lá no Salmo 121 disse, Deus, que de onde vem o nosso socorro? Vem do alto. Mas isso quando a gente está focado no alto. Quando estamos focados no Senhor,
aí vem o nosso socorro. Então, Pai, que possamos confiar no teu socorro, que possamos confiar na tua providência. Tu és o Jeová Jireh. Então, Pai, nessa hora eu peço, aumenta a fé do teu povo, aumenta a esperança, a convicção, meu Pai, de melhoria, a convicção de que o Senhor pode mudar o quadro, a convicção que tu és um Deus que recalcula a rota, tu és um Deus, meu Pai, de recomeço. Então, Pai, que essa pessoa hoje possa receber em sua vida, meu Deus, a unção da multiplicação, a multiplicação da fé, a multiplicação, meu Pai, Senhor, não sei se é do salário, se é do amor, meu Pai, na família, no casamento, Deus, eu não sei aonde ela, aonde ele precisa de multiplicação, mas, oh Deus, multiplica, oh Deus, faz sobejar, oh Pai, faz sobrar, faz abundar, porque tu és um Deus de abundância, tu és um Deus que faz além das nossas limitações, meu Senhor da glória, porque eu sei, Pai, que às vezes a nossa realidade, Deus, pode não se encaixar na promessa, mas tu és o Deus que muda a realidade, mas não muda a promessa, porque tu és um Deus que vela para que a tua palavra possa se cumprir. Então, Deus, muda a realidade dessa pessoa, muda a visão dela, para quê? Para que ela possa viver o sobrenatural do Senhor. Pai, é o que eu te peço nessa tarde e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe muito nesse dia.